formou em quê? Direito. Ah, com certeza você não leu mais que 2 livros para formar em direito, leu? Mais de 2? Mais de 5? Ah? No mínimo uns 10, 15 livros ao longo do século. No mínimo. Né? Um bom profissional hoje para se formar em qualquer coisa, ele tem no mínimo, durante a faculdade, quantos livros a gente lê? 20, 30. Quantos cursos de especialização a gente faz? Para ser um bom advogado, por exemplo, quantos cursos a gente tem que fazer depois de formar? Especializando na área civil, cada um escolhe e vai aprofundando, pós-graduação, mestrado, doutorado, aí vai, gente. É 10, 15, 20 anos estudando, nunca para de estudar, dependendo do profissional. É assim ou não é? Aí a minha pergunta para vocês é: vocês dedicam para a família na mesma proporção que vocês dedicam à profissão de vocês? Agora, o que adianta ter ser um advogado, médico, no meu caso, administrador, gestor, ser um odontólogo, ser um professor, ser o que for, altamente reconhecido e ter a sua família com a maior conta que você tem de estudo? Você está entendendo como é que são as inversões de valores nossos hoje? A família. Olha que pensa. A família é o maior dom que a gente tem. E muitas vezes o que a gente faz? Não conhece fácil. E qual o risco de não conhecer? Qual é o risco de você não conhecer alguma coisa? Não conhecer bem alguma coisa? Qual é o risco? Um de cada vez não dá tudo, né? Se vai. Qual é o risco de você pegar um carro e não saber dirigir? Por exemplo. Não saber como é que ele funciona? Estragar, machucar alguém, machucar você. Ou seja, as consequências não são boas. Quem aqui entende de artes? Quem tem esse quadro, pinturas? Quem entende? Entende? Olha, está vendo né? Primeira vez que eu vou pregar que alguém que entende. Não é uma coisa fácil de achar. Eu não entendo nada de arte. Nada. Inclusive eu fico abismado. Às vezes eu vejo na televisão algum jornal, alguma coisa, aí mostra assim, foi leiloado um quadro, fala de um pintor famoso aí, desse mais caro. Dali. Quanto vale um quadro dali? 5 milhões. Aí eu fico olhando o troço na televisão e falo assim, meu Deus, será que tem doido que paga isso? Tem feito desse? Parece um monte de tinta borrada. Qual que é o risco de você não conhecer alguma coisa? Imagina, meu amigo aqui, qual é o seu nome? Ah, que nome bonito, rapaz. Ari, né? Xará. O Ari aqui. Imagina o Ari, né, meu amigo, vai no meu aniversário, e como ele tem muitos quadros do Dali, ele escolhe um especial e fala assim, eu vou dar para o meu xará um quadro desse. Vale 5 milhões. Aí ele chega lá na minha casa e me dá um quadro desse de presente embrulhado, com uma carinha, que eu tenho vale uma nota, né, gente? Só que ele não fala para mim quanto vale o quadro. Ele só me dá o quadro. Aí ele me dá com o maior entusiasmo, aí eu tiro o papel de presente, olha que eu olho aquele negócio, aí vem na minha cabeça assim, vixe, que bucha, o que eu vou fazer com isso? Aí você diz sem graça, fala assim, obrigado. Mas lá dentro de mim eu estou pensando assim, o que eu vou fazer com isso? Dependendo da situação, a hora que ele for embora, eu posso dar para alguém, jogar fora, deixar jogado lá, porque eu acho muito feio. Porque eu não conheço. O grande perigo de não conhecer é porque quando você não conhece, você não sabe o valor. Não saber o valor, você joga fora. Você troca qualquer coisa. Você desperdiça. Quantas pessoas estão jogando família fora? Quantos maridos estão jogando esposas fora? Filhos fora? Quantas esposas jogando marido fora? Filhos fora? Porque não conhece. Por não conhecer, não sabe o valor. Estava acompanhando agora um casal separando, deixando duas meninas com 9, 10 anos, eu um pouquinho menor. Eu fui rezar com a esposa e com a filha, e a filha falou para a mãe assim, mãe, não reza mais para o papai do céu, para o papai voltar para casa. Eu não quero ter volta. Por quê? Porque ela estava vendo o sofrimento que o pai dela estava causando na mãe,
das próprias crianças, porque o pai não ouve isso. Aquele pai não tem noção do mal que ele está fazendo, da destruição que ele está fazendo no coração da filha, da esposa. Ele não tem noção, porque não conhece. Muitos, não é nem por maldade, muito simples, safadagem mesmo, porque sem vergonha mesmo, né? Mas mesmo sendo sem vergonha, ele não tem noção do mal que ele está fazendo para aquela pessoa que ele disse que ama. Pelo menos a filha, os filhos. Talvez a esposa ali desanimou, sei lá, aconteceu alguma coisa, não interessa. Mas pelo menos os filhos, ele tinha que ter dignidade de zelar por eles. Mas a pessoa perde a dignidade até disso, quando ela tem noção do valor que o outro tem. Não tem noção do valor que você tem, não tem noção do que o outro tem. Os filhos, consequentemente, não tem noção do que a família vale, do valor que tem na sua família. Na hora que a pessoa do seu lado fala assim, a nossa família tem um valor incalculável. Será mesmo? Você acredita nisso? Sim ou não? Até ficar nervoso ou não? Porque tem gente que fica nervoso e já perde tudo. Você não vai dar briga, já perde tudo, né? A gente tem essa consciência só na razão ou tem essa consciência no coração? Mas sobre isso eu falei só para a gente começar a falar um pouco disso. Eu quero trazer um pouquinho para vocês a importância de a gente refletir sobre o pecado. Nós nos conhecemos e conhecermos o outro. Tá certo? Depois vocês aprofundam. Mas pelo menos ficou claro a necessidade de nos conhecermos e conhecermos os outros? Sim ou não? Sim. De 0 a 10, que nota você dá para você quando se diz respeito ao conhecimento de si e do outro? Não precisa responder, só 3. Será que você vai ser reprovado? Será que é nota vermelha? Será que sua mente e a sua preocupação está só voltada para coisas de fora? Você nem para refletir sobre o outro e sobre você? Então vamos caminhar. Vamos lá, depois a gente fala mais sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre essa realidade. Não sei se vai dar para vocês lerem ali, né, que está muito pequeno, mas aí se não der eu vou lendo aqui para vocês. Então, o que são os temperamentos? São combinações de características congênitas herdadas de nossos pais e avós e coordenadas à base de raça, sexo e outros fatores hereditários, né? Então o temperamento é uma consequência, é uma realidade que a gente nasce com ela, é uma forma de ser que a gente nasce com ela. Então só vou rapidamente diferenciar, vocês vão entender, eu vou entrar muito porque nosso tempo é curto, mas vamos lá. O que é temperamento, o que é caráter, o que é personalidade? O temperamento então é aquela combinação de características congênitas, ou seja, você nasce com ela, certo? É um jeito de ser. Por exemplo, hoje nós conhecemos, as literaturas falam praticamente de 4 temperamentos básicos: coléricos, sanguíneos, fleumáticos, né? Ela fala de 4 temperamentos que nós vamos ver ali. Agora, o que é o caráter? Realmente a gente fala assim, você é uma pessoa de mau caráter. Quem conhece alguém mau caráter, levanta a mão. É só assistir jornal, né, gente? Não precisa esforçar muito, né? Então, o que é o caráter? Essência secreta é o resultado do temperamento. O temperamento você nasce com ele, certo? Ok? É congênito. O caráter é o resultado desse temperamento que você nasce com ele, né? Purilado, ou seja, formado. É o temperamento, né? De alguma forma influenciado pela disciplina e educação recebida na infância, pelos comportamentos básicos, crenças, princípios e motivações. Então, por exemplo, a pessoa nasce com um temperamento. Temperamento, não existe temperamento bom ou ruim. Temperamento é a moral. Bom ou ruim é o que você vai fazer com ele, certo? Então, qual é o bom temperamento? É colérico, é sanguíneo? Não existe isso. Todos são, na sua essência, amoral. Ou poderíamos dizer, todos são bons na sua essência. Agora, o que você vai fazer com ele? Por exemplo, existem pessoas coléricas que usam as características do seu temperamento para fazer muitas coisas boas. Tem pessoas coléricas que usam o seu temperamento para fazer mal, guerras e tantas outras coisas por aí, certo? Então, o temperamento em si, ele é amoral. O que a gente faz com ele é que vai dar essa tonalidade, se ele vai ser bom ou ruim, certo? O caráter é esse temperamento formado. Imagina uma pessoa, vou explicar depois, mas colérico, eu imagino que vocês já, por intuição, imagina o que é uma pessoa colérica. O que é uma pessoa colérica, gente? Imagina assim, né? Pessoa o quê? Alguém falou aqui? Nervoso, né? Você é a pessoa mais colérica, tem muito a ver com o impulso, né? A pessoa mais impulsiva, mais, né? Eu vou explicar depois certinho. Imagina uma criança com tendência colérica, né? De temperamento, tendência não, desculpa, de temperamento colérico.
Se ela nasce num ambiente que favorece a agressividade dela, o que vai acontecer com ela? Vocês estão sempre pensando, o que é o negócio? Responde, gente, vai lá, vamos. O que vai acontecer com ela, gente? Vai se tornar cada vez mais agressivo. Você vai potencializar o lado negativo do temperamento dela, certo? Então, por isso que às vezes tem duas pessoas coléricas, mas dependendo do ambiente que ela vive, da sua infância, da sua adolescência, das influências culturais, familiares, a forma de ser educada, tudo isso, ou seja, o temperamento influenciado por tudo isso, dá o que nós chamamos de caráter. Por isso que todos teriam uma tendência, às vezes uma pessoa, né, tem um mau caráter, a gente diz assim, por quê? Porque com certeza ela cresceu dentro de um ambiente que tendencializou ela para usar o temperamento dela para o lado ruim, certo? Então tem um ditado que diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É mais ou menos isso, ou seja, o ambiente vai burilando, vai formando, vai delineando, né, o nosso temperamento, e isso nós chamamos de caráter, né, que é a forma que nós lidamos com isso. O que é a personalidade? É o sentimento externado, né, de nós mesmos, que pode ser ou não igual ao nosso caráter, dependendo de qual autêntico sejamos. O que é isso? Às vezes uma pessoa de bom caráter, mas às vezes a forma dela se expressar para os outros, ou a forma como as pessoas percebem ela. Então, quando a gente fala de personalidade, é aquilo que nós externamos, a forma como as pessoas que convivem com a gente nos percebem. Nossa, aquela pessoa tem personalidade forte, aquela pessoa, né, é de tal jeito. A gente começa a avaliar alguém. Quem que já avaliou alguém intuitivamente? Você vê uma pessoa e fala assim, meu santo não bateu com aquela pessoa, porque ela é muito assim. Aí você dá uma característica dela. Depois você vai conviver com ela e você vê que ela não é nada daquilo que você imaginava. Quem já passou por isso? Já? Então isso é o quê? Você tem uma noção da percepção, da personalidade dela quando você vê, da forma dela se expressar. Mas quando você começa a conviver com ela, ou seja, você começa a conhecer o caráter dela, você vê que o caráter nem sempre bate com a personalidade. Entendeu? Ou o inverso. Tem pessoas que parecem que têm uma personalidade assim, que parece uma pessoa muito boa, muito agradável. Nossa, aquela pessoa assim maravilhosa, muito caridosa, né? Uma pessoa que vai fazendo tudo isso. Só que o que acontece com essa pessoa? Às vezes você vai conviver com ela, aí a experiência é ao contrário, né? Quem já passou por isso também? Ela vem assim, e de repente ela vem para te dar né? Quem já caiu algum golpe, alguma coisa, né? Assim, aquela pessoa maravilhosa, você vai até para dentro da sua casa, né? Vai até para dentro da sua casa, você acha que ela é muito boa. Só que o que acontece? Logo depois você percebe que ela não é nada daquilo que você imaginava. Então, só para diferenciar, tá certo? Entenderam? Sim ou não? Gente, não é autopsicologia, o nosso interesse aqui não é conhecimento, pelo menos uma noção. Aí depois, se tiver desejo, vai no final, certo? Então, quais são os temperamentos? Os quatro: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. São os quatro temperamentos básicos, né, que uma pessoa nasce. Não devemos esquecermos que o grau de temperamento é variável de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, alguém pode ser 40% sanguíneo, 60% melancólico, alguém pode ser 40% sanguíneo, 20% colérico, 20% melancólico e 15% fleumático. Então, não significa que uma pessoa ela nasce totalmente daquele jeito. Ela é toda fleumática, ela é toda colérica. Existem combinações, mas sempre vai existir um temperamento predominante. Sempre vai existir um que vai predominar sobre os outros. Tá certo? Então, às vezes uma pessoa pode ser um colérico sanguíneo. Ela pode ser um colérico sanguíneo, ela pode ser um colérico fleumático, né? E aí, como é que eu sei qual é o meu temperamento? Eu vou passar rapidamente com vocês vão começar a se identificar pelo menos com o primeiro. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Mas na internet, existem muitos testes, algumas perguntas básicas que você responde logo, né? Às vezes até umas planilhas que você responde lá já dá um resultado para você do seu temperamento. Tá certo? Então isso, assim, só quem depois tiver curiosidade, quiser saber o seu temperamento, acredito que vale a pena. Mas pelo menos o temperamento principal, pelos exemplos que eu vou dar aqui, eu acho que vocês vão, acredito que vocês vão se identificar. Quais são os cuidados quando a gente estuda temperamento, quando a gente fala de autoconhecimento, né? Sempre que se estuda os temperamentos, devemos ter alguns cuidados. Não esconder no temperamento que possui falhas que podem ser reparadas. Por exemplo, vocês vão ver que o temperamento fleumático é aquela pessoa mais de menos energia, vamos dizer assim, né? Uma pessoa mais tranquila, mais calma. Conhece alguém assim? Meu bem, precisa
Sou fleumático. Você tem que dar um açúcar, né? Brincadeira. Mas assim, o que eu desejo é isso. Não se esconda atrás. Porque uma coisa é o seguinte: todo temperamento controlado pelo Espírito, que a gente, né, em equilíbrio, ele é bom. O fleumático ele pode ser ativo. Se o temperamento dele, se a vida interior dele está organizada, em equilíbrio. Isso não significa. O problema é quando está em desequilíbrio. Por isso que é importante a gente conhecer para nos colocarmos em equilíbrio. Porque o que acontece? Por não conhecermos, a gente vive pelo instinto. Por exemplo, um fleumático, quando pede para ele fazer alguma coisa, instintivamente é mais fácil dele não fazer ou fazer? Não fazer, instintivamente. Se ele não se conhece, ele confunde isso. Fala assim, eu não quero, eu não vou, não faço. Entende? Então ele fica no desequilíbrio. Agora, se ele se conhece, quando ele precisa fazer alguma coisa que ele não está tão motivado para fazer, mas ele fala, eu preciso fazer, e eu vou fazer, eu vou lá e faço. Ele tem condições de fazer isso. Todos têm. Entendeu? A mesma coisa o colérico. Já é mais. O colérico, os sanguíneos são temperamentos mais ativos. Quando pede para fazer uma coisa, normalmente ele obriga a falar, eu vou, tá lá, tá indo, aquela coisa assim, entendeu? Só que isso nem sempre é bom. Porque às vezes você tem que deixar a pessoa, o outro, passar por situações que só ele pode passar. Se não por impaciência, a gente vai fazendo as coisas para o filho, vai fazendo as coisas para o esposo, para a esposa, e não damos espaço para ele viver o papel dele. Hoje, por exemplo, em casamentos, onde a mulher é sanguínea ou colérica, maridos mais fleumáticos ou melancólicos, de temperamento predominante, qual que é o grande problema disso? As mulheres assumem o lugar do marido. Já que você não faz, eu faço. Mesmo que não seja tão claro assim, mas na prática vira isso. Só que aí há uma inversão de valores. E aí o casamento não dá certo, porque o marido não assume o papel que é dele. E como a mulher, por não se conhecer, por não perceber, não ter esse conhecimento que a gente está falando, ela vai fazendo tudo. Aí ela vai subir, você vai para um certo lugar, a mulher paga as contas, ela faz não sei o que, ela arruma a casa, ela fica arrumada. Gente, tem coisas que tem papel na educação dos filhos, né? Só falta ali na reunião dos pais, daqui um dia está indo, né? Fala assim, você não vai mesmo, eu vou. Aí só falta também, né? Mas eu estou falando assim, o inverso também é a mesma coisa. Às vezes o marido sufoca a mulher, por quê? Porque pelo temperamento dele, ele não espera o tempo dela, não dá conta de esperar ela reagir. De repente ela é um temperamento menos enérgico que ele. Você está vendo tanto que é importante nós nos conhecermos, senão nós vamos maltratar e muitas vezes sufocar as pessoas que nós mais amamos. E esse é um dos motivos, não é só isso, né, gente? Estou falando de temperamento, mas tem outras variáveis. Mas esse é um dos motivos pelos quais, né, há muita inversão de valores hoje. Homens com dificuldade de assumir seus papéis, mulheres com dificuldade, papéis invertidos, ninguém mais sabe o que é o papel de cada um. Dificuldade de educar os filhos por não conhecermos muito dessa situação. Mas vamos lá. Não considerar um temperamento mau e outro bom, não existe isso. Tem gente que vai falar assim, nossa, eu bem que eu sou colérico, eu sou fleumático, outra coisa que eu sou fleumático. Não existe isso. Todos os temperamentos são bons, né? Na verdade são amorais, podem se tornar bons. Não entristecer-se com o temperamento que possui e desejar ter nascido com outro temperamento. Tem gente que é assim, não queria ter sido assim, não queria ter nascido desse jeito, sou tão nervoso, né? Às vezes perco a paciência, porque o colega tem essa tendência nervosa de ser impaciente. Você, nossa, não queria ser assim, não queria ser mais, ou seja, de negar o seu temperamento e não louvar a pessoa. Tem muita gente que é assim, depois de ter um conhecimento, conversa, aí está lá em casa e fala assim, só podia ser um colega mesmo para fazer isso, né? Aí, ó, tá lá, parece um bicho preguiça, só podia ser um fleumático, né? Ah, o bicho parece um, né? Não, podia ser sanguíneo mesmo para falar desse jeito, a gente começa a rotular as pessoas. Uma coisa importante, nós não somos o nosso temperamento, nós somos filhos amados de Deus. Nós nascemos com temperamentos, mas nós não somos o nosso temperamento. Isso tem que ficar muito claro. A pessoa não é fleumática no sentido de essência. Ela é filha de Deus, ela é boa na essência. Né? Ser fleumático, ser colérico, né? É só uma característica da nossa essência que nós trazemos. Ok, gente? Está entendendo? Sim? Então vamos lá. Fala para o pessoal que está assim, presta atenção. Fala para ele.
Nossa, gente. Então, aqui algumas coisas que a gente vamos conhecer os temperamentos então, tá bom? Então, para a pessoa, sei lá, se presta atenção. Quem aqui, antes, só dessas dicas que eu falei de temperamento, já começou a se identificar com algum temperamento da já tá vendo? Falei para vocês. Mas vamos lá. Então, o fleumático que eu falei. Então, vamos lá. O fleumático. Calmo, frio, bem equilibrado, raramente explode em riso ou raiva, mantém sempre suas emoções sob controle. Isso, o fleumático em equilíbrio, tá? É o único tipo de temperamento coerente, mas tem muito mais emoção do que demonstra. Então, o que ele fala? É uma pessoa mais equilibrada, mas tem mais emoção do que demonstra. Uma pessoa que tem tendência a reprimir emoções. Fica nervoso, mas não demonstra que ficou tão nervoso. Guarda. Só tem um problema com o fleumático, que vocês vão ver quando ele está em desequilíbrio. Quando ele estoura também, ele é capaz de fazer coisa. Por gostar do convívio social, não lhe faltam amigos, mas sempre encontra algo de engraçado nos outros. É simpático e tem bom coração, não se envolve nas atividades alheias, é muito capaz e eficiente. É conciliador e pacificador. São todos diplomatas, administradores, professores e técnicos. Pessoas de bom trato, sabe? O fleumático, uma das características que você vai perceber dele é o seguinte: os outros têm bom trato, muito tranquilo, mas ele tem uma tendência, principalmente para a família, de tudo aquilo que ele reprime com os outros, ele costuma vomitar dentro de casa. Conhece gente assim? Um anjo com os outros, um cavalo dentro de casa? Conhece gente? É mais ou menos assim. O fleumático tem essa tendência. Tendência, não é assim, viu gente? Nós não somos o nosso temperamento. Então vamos só para a gente rapidamente aqui. Partes positivas e negativas desse temperamento. Calmo, cuidador, eficiente, conservador, prático, livre, diplomata, bem-humorado. Partes negativas do fleumático: calculista, temeroso, indeciso. Conhece gente indeciso? Onde nós vamos hoje? Você sabe, vai ser, escolhe você. Não, vai você. Aí briga, ninguém vai ganhar, né? Não está em algum lugar, aí briga, entende? Vai você ver. Indeciso, contemplativo, né? Desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Tendência. Gente, nem todo mundo é tudo isso aqui, né, gente? A gente vai identificar com algumas características, né? Tá certo? Fraquezas e problemas causados pelo fleumático. Em desequilíbrio, né? Uma pessoa fleumática tem essa tendência. Ser indiferente que o cerca, indolente, sabe como provocar os outros. Se tem um temperamento que sabe provocar os outros, é fleumático. Novamente, se tiver gente de brincadeira, você só vai sabe assim, na ferida. Ele não dá ponto sem nó. Já viu isso? Tá todo brincando, ele faz uma brincadeirinha assim para falar do defeito da pessoa. Ele usa de brincadeirinha para colocar o outro para baixo. E essa gente assim, tá todo mundo brincando e ele joga uma brincadeirinha assim. Aí todo mundo fica brincando. Porque a brincadeirinha dele assim foi depois, entendeu? Disfarçadamente na pessoa. Conhece gente assim? O fleumático tem muito essa tendência, infelizmente, né? Mas tudo isso também pode ser levado para o bem, como nós já vimos ali em cima, né? Não se esforça para realizar, é indolente. Isso é muito preocupante. Por exemplo, um fleumático em desequilíbrio, por exemplo, na empresa, a pessoa indolente, no trabalho, em casa, não reage, não faz as coisas que tem que fazer, está sempre atrasado com tudo. Tem pessoas que são doentes, chegam a haver a irresponsabilidade. E às vezes por descontrole de temperamento, ou seja, não se conhecer, ela não consegue agir no temperamento dela. Problemas causados por um fleumático em desequilíbrio. Magoa as pessoas através das piadas, não se esforça para realizar suas tarefas em ritmo satisfatório. Então, são alguns dos problemas que a gente percebe. Quem conhece algum fleumático? Conhece, falando da família, não. Do trabalho, da televisão, né? Conhece? Quem conhece, levanta a mão aí. Quando eu fui falando aqui, você foi lembrando um amigo que alguém que foi? Aí eu assim, não, agora você tem que ir assim. Não é para isso que ele está conhecendo você aqui, tá? Você rezar para ele. Eu pus uns vídeos aqui, não sei se dá para dar, mas não tem áudio. Não sei se dá para vocês verem. Eu pus alguns exemplos aqui. Fleumático, presta atenção aí. Dá para vocês.
Eu estou olhando para ele e está falando assim: olha para mim, olha para mim. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha que é logo. Então, essa é uma tendência do fleumático. Acho que esse microfone está voltando. Não posso deixar para a gente ver. Então, o fleumático é essa tendência de perder oportunidades na vida dele, né? De repente, a chance passa ali, ele deseja alguma coisa, na hora que acontece, ele tem energia, ele tem força, ele tem um ânimo, uma coragem para enfrentar os desafios da vida. Quando ele está em desequilíbrio. Equilíbrio é uma pessoa diplomata, uma pessoa que na família é aquele que realmente tem um dom de articular as coisas, de unir a família. É uma pessoa que tem muito esse dom de equilíbrio. Então você está vendo que pode ser que no equilíbrio é uma pessoa que dá muitos frutos, mas esse equilíbrio pode ferir profundamente as pessoas. Por isso é importante conhecer o seu temperamento. Vamos lá. Acho que ela pulou alguma coisa aqui.